Mais 36 minutos, 7h36, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã em entrevista. Para quem não cumprimentei ainda, um bom dia especial. Muito obrigado por estar com a gente aqui no Jornal da Manhã, nesta manhã de quarta-feira. Vamos juntos e hoje, mais uma vez, trazendo aqui o nosso quadro Empreender. Nunca é fácil, né, gente? Empreender, a missão não é complicada, né? A gente vê o empreendedor muitas vezes prosperar, crescer, mas a gente não olha a subida, né? Os degraus da escada, os desafios burocráticos, os desafios que muitas vezes desestimulam. Nós poderíamos ter muito mais empreendedores no nosso país, mas a montanha para se escalar, para se chegar até lá, vai além da meritocracia. Não é só trabalhar, tem muita coisa que precisa passar, desde a mão de obra a complicações burocráticas que vão de impostos, tudo isso dificulta. E aí, naturalmente, fecha a porta para um monte de coisa, né? Prosperar e até para a gente ter um lugarzinho legal para a gente ir no fim de semana. Tudo isso impacta. E eu já venho falando de algum tempo aqui que eu sou muito fã do trabalho do Marcos Variani e da família Variani, porque eles têm uma rede de restaurantes aqui na nossa região. Para quem já conhece a tradicional churrascaria, né, que aqui na 277, nas margens, né, onde a gente geralmente sai redondo de lá, é um dos locais que talvez mais populares, tem também em Medianeira, enfim. Só que você vai olhar para a história do Marcos e da família, você vai ver uma história lá no início de produtores de leite. E hoje, recentemente, o Marcos pegou todo esse conceito e trouxe para o celeiro Variani. Para quem já viu, para quem já acompanhou, um lugar realmente muito diferente, muito bonito e muito especial, que proporciona além da comida, né? Além da bebida, proporciona uma experiência para quem vai lá, que é aquele clima de interior, o lugar e tudo mais. Marcos, muito bom dia, muito obrigado aqui por estar com a gente. É tão desafiador assim para o empreendedor? Tá mais fácil, tá mais difícil? Vocês têm uma rede de restaurantes, mas a cada um que a gente vê que vocês fazem o movimento, com toda a experiência ainda, a gente vê que tem uma luta aí, né? Bom dia, Cunhasque, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Jornal. É um prazer imenso estar aqui contigo nesse espaço, né? Podendo falar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa vida, da nossa luta, né? Você falando sobre o empreendedorismo, né? Hoje em dia no nosso país não é fácil, né? Justamente a gente acompanha muito isso aqui na nossa região, principalmente na nossa região, né? Onde as coisas ainda estão começando a acontecer, né? Então, muitas vezes a gente olha para o lado, vê pessoas com muita vontade de fazer as coisas acontecerem, né? Mas por vários motivos acabam não conseguindo, né? Ter o sucesso que eles no começo pensavam, né? Então, são vários fatores que levam uma pessoa a ter sucesso, né? No seu negócio, na sua vida, no seu trabalho, e não é só dedicação, não é só vontade própria, né? A gente vê, eu olho para dentro das nossas empresas e olho dentro do nosso grupo. Hoje o empreendedor começar aqui na nossa região precisa ser muito completo, né? Não é só simplesmente ter vontade de fazer as coisas. A gente precisa entender que nem no nosso caso, né? Nós precisamos comprar, nós precisamos administrar, nós precisamos deixar organizado, deixar limpo. Se precisar pegar uma vassoura e varrer, a gente vai fazer isso também. Como você sabe, até hoje ali na churrascaria, como você comentou, eu sou churrasqueiro no sábado, no domingo e nos feriados. Ali eu consigo ver que o negócio está na palma da minha mão, então eu tenho total controle, né? Então o grande desafio hoje do empreendedor, né, do sonho, partir de um sonho e fazer o sonho dar certo, é realmente ele imaginar que ele vai ter que trabalhar muito mais do que ele, né, do que as 8 horas por dia ou das 40 horas semanais. Vai ser o dono e o funcionário ao mesmo tempo. O que você passou é isso, hoje, né? se uma pessoa fala assim, eu vou abrir um negócio,
qualquer segmento que seja, se ele não vestir a camisa e pelo menos no começo trabalhar o dobro do que ele imagina, não, a chance de dar errado é muito grande, né? A carga tributária, como você disse, é altíssima, né? Você tem que comprar, você tem que vender, você tem que conquistar o teu cliente. O cliente na nossa região não é um cliente que muitas vezes vem por vontade própria, vem buscar o teu produto. Você tem que ir lá buscar ele, você tem que mostrar o produto que você tem, a forma de trazer, a amizade, o companheirismo. Então tudo isso leva em consideração, né? Eu vou fazer uma analogia que eu aprendi nessa caminhada, que a gente vai ouvindo histórias, né? E colhendo recortes. Outro dia eu estava lá no IDEC em Santa Helena, na área experimental lá. Eles têm um parque de pesquisa e eles estavam mostrando abacaxi. E o abacaxi, segundo os técnicos lá, você consegue produzir R$80 mil por hectare, que é mais que soja, por exemplo. Mas por que o produtor opta por soja e não por abacaxi? É simples, tem que comercializar o abacaxi. Você tem que vender o abacaxi. O sucesso do negócio é você estar na linha de frente e o produtor não tem que ter uma habilidade para isso. Não é tão simples. Então é melhor para o produtor ter a lavoura de soja ali, que já tem um destino certo, né? Então, nós trouxemos outro empreendedor aqui, que é o Eric. Ele está apostando em cogumelos aqui em São Miguel do Iguaçu, e o grande desafio dele é comercializar. Ele conseguiu elaborar todo o projeto, todo o processo, está produzindo muito bem, só que chegar na ponta final que é o grande desafio. E aí eu te pergunto, Marcos, como que faz para a pessoa chegar até o comércio e o negócio de vocês precisam criar essa vontade da pessoa colocar o pezinho lá, né? No mundo que a gente está fazendo, a gente está pedindo tudo hoje de forma digital, tudo está chegando à nossa casa, então a gente fica condicionado. E mais, né? Falar um pouquinho também do conceito do celeiro Variani, né? Que é um novo empreendimento de vocês. Isso, então, Cunhasque, na verdade você tem que, o tal do ditado, né? Você tem que dançar conforme a música, né? Então muitas vezes um exemplo, né? Eu gosto de carne mal passada, né? Uhum. Mas o meu cliente gosta de carne ao ponto para bem passada, então eu tenho que servir o que ele quer. O que ele procura. Muitas vezes não é o gosto da gente, entendeu? Então é isso que a gente precisa colocar na nossa mente e trabalhar. Não é, a gente não pode fazer o que a gente gosta, o que a gente quer. A gente tem que fazer o que o nosso cliente procura, né? Então, e falando um pouquinho então sobre né, a nossa vida profissional aí do celeiro. O celeiro nasceu, né, quando a gente fechou a choperia Variani no centro de Medianeira, todo final do ano aí na semana de dezembro, quando o comércio fica aberto até mais tarde, né? A gente passa na rua e todas as pessoas vêm falar: nossa, mas vocês saíram aqui do centro e a cidade parece que ficou deserta, parece que virou uma cidade fantasma, porque no sábado à noite tinha movimento ali. Hoje em dia você passa no centro, não tem mais aquela movimentação, as pessoas passando, sentadas, tomando um chopp, uma cerveja, né? Mas enfim, ali foi um momento de grande aprendizado para nós, né? Foi uma virada de chave assim também na nossa mente, de entender como que funciona o negócio, né? Porque quando você monta um projeto desse daí, você tem que pensar em todos os setores, né? Você precisa ganhar dinheiro, você precisa deixar teu cliente feliz, você precisa deixar teu funcionário confortável para trabalhar, né? Então e a gente pensou justamente nisso, né? A gente tinha restaurante já há mais de 10 anos na cidade, quando a gente decidiu fazer o celeiro. Porém, assim, na minha cabeça era sempre proporcionar algo a mais para o nosso cliente, né? Uhum. Além da comida no ponto certo, no tempero certo, da maneira que eles gostam. A gente sempre sonhou em ter algo a mais para a família, para as crianças poderem brincar, para correr. Como eu moro no interior ainda hoje, eu gosto de ver essa questão das pessoas indo até o interior, as crianças que não têm muito acesso a isso, eles têm esse espaço, né, para conhecer, para se divertir, para ver as coisas diferentes, como acontecem realmente. Então a gente está se preparando bastante também ali no celeiro. Foi o começo do projeto, a gente não sabe
qual vai ser os próximos caminhos, se vai ter um hotel, se vai ter um resort, se vai ter alguma coisa. Interessante. Então, se vai ter um centro de eventos, por exemplo, né? O que vai acontecer para frente a gente não pode falar ainda porque é o futuro, né? Mas a gente tem muitos sonhos, muitos planos para aquele local. Ficou realmente espetacular, ficou maravilhoso. A gente tem um cardápio muito, muito, muito bacana, é aceitável, né? A gente consegue atender desde as crianças menores até os jovens, casais com jantares exclusivos. Então ficou muito completo, né? A gente tem um acesso um pouquinho, ainda que não é o ideal, né? Como vocês sabem, Medianeira também tem bastante, a maioria do perímetro rural aí é estrada de chão de cascalho ainda, né? Temos um pedaço de asfalto no meio do morro ali, mas enfim, esse ano eles estão prometendo asfaltar toda a terra, todo esse pedaço para nós, então vai facilitar bastante o acesso, né? Isso hoje em dia acaba prejudicando um pouquinho. Faz, sim. Faz, né? Acaba, mas a gente tá buscando, vamos conseguir isso daí e trabalhar, chamar, divulgar bastante, fazer coisas diferentes, e esse é o nosso objetivo. De onde surgiu a ideia de entender? Você falou que já tem 10 anos de experiência, né, em cima da linha. Já a gente vai falar um pouquinho da tua origem, que é muito legal também. Mas de onde surgiu a ideia? Porque comida você já fazia e fazia bem, né? O Chapas e a Chapas Grill, que faz parte do grupo, e a churrascaria eram já estouradas, né? Conceito, todo mundo aqui na região, em algum momento e algumas vezes ao ano, vai nesses locais, então já era consolidado, né? Aí você tem um lugar que era um point Medianeira, muda a concepção, fala, eu vou oferecer comida e experiência. Onde que você percebeu que a experiência tem que entrar nesse contexto aí? Então, Cunhasque, assim, para quem ainda não conhece, né? A gente tem 4 restaurantes na cidade. Começou com o Chapas Grill, meu irmão, que é o proprietário lá, o Mauro Variani, né? Logo depois, em 2014, a gente teve a oportunidade de comprar a Cantina Meat, né? Nesse tempo que a gente comprou a Cantina Meat, no comecinho de 2015 a gente começou o projeto ali no centro também, daí empreendendo na cidade, né? Nesse ramo de gastronomia. Antes de começar na Cantina Meat, eu era produtor de leite, como você disse, né? Eu era produtor dele ali na Sagrada Família mesmo, praticamente na mesma propriedade que a gente tem o celeiro hoje, né? Junto com o meu sogro, com a minha sogra, a gente morava juntos ali. Daí em 2015, né, a gente começou com o restaurante. No mesmo ano, em 2015, a gente recebeu a notícia que o nosso plantel, né, das nossas vacas, a gente estavam com um problema, né? Estavam com uma doença sanitária, que é a tuberculose. E a tuberculose, né, é uma doença que, cara, ela é muito fácil de transmitir uma para outra, né? A vaca vai tomar água no coxo, contamina ali, a outra chega já toma, então é difícil. Teria tratamento para fazer? Teria, mas custa mais caro do que o próprio animal. Então, quando a gente fez os primeiros exames do nosso plantel, a gente já deu 60%, 70% de contaminação, que já teria que ir para o abate sanitário, né? Então, a gente começou um negócio, tentando abrir um leque, né? Falar assim, vamos empreender, vamos ter uma renda um pouco... Diversificar, daqui, né? Diversificar um pouco dali. E daí a gente recebeu notícia 2 meses depois que a gente tinha aberto o primeiro restaurante aí, o meu irmão de sócio. E aí, 10, 15 anos depois, a gente percebe na produção de leite não mudou nada, né? Aquela gangorra, todo produtor de leite vai para esse caminho, né? Vai diversificar, né? Eu aprendi muita coisa sobre isso daí, Cunhasque, que o profissionalismo... Você precisa ser profissional e em todos os setores. Não importa se você planta 100 hectares de terra, se você tem um alqueire de terra lá para tirar o seu leite da sua vaquinha, ou um tabaco, ou cogumelo, ou abacaxi, você precisa ser profissional e cuidar das suas finanças, né? Isso eu aprendi quando eu fui entender dentro da empresa lá dentro no comércio, né? Todo empreendedor rural tem que ter um comércio dentro da cidade também, para entender como que funciona a questão de pagar certinho, de ver, de cobrar, de você oferecer teu produto, de organização financeira.
Sem a organização financeira, quando eu tinha as vacas de leite, muitas vezes a gente não era muito bem organizado financeiramente. Você não tinha no caderninho lá quanto que entrava, quanto que saía, quanto que você investiu, entende? E eu conheço muita gente também que mora no interior que muitas vezes hoje não faz isso. E a organização financeira dentro da empresa é muito importante. É muito importante que daí ela te mostra os caminhos que você tem que seguir, né? O leite hoje, se você for ver, está passando por uma fase difícil, né? Como sempre foi, né? Mas se você vê produtores de leite muito contentes. E lá você teve que eliminar o teu rebanho? Tivemos que eliminar. Tudo? Do zero? A primeira carga, assim, foi 3 caminhões cheinho. Meu Deus. Nós tínhamos umas 130 cabeças entre vacas, novilhas, louco, bezerras. Então, o primeiro chegou 3 caminhões e foi tudo para abate sanitário, né? A gente carregou ali em casa, levou para Umuarama. Por cima uns 300 mil reais de prejuízo, assim, de 200 a 300 na época, não sei, mas hoje... A maior, né? Mas... Aquela vez como que eu descobri isso? Eu tinha vendido 2 novilhas para um menino lá de Guaraniaçu, né? E daí quando você vende um animal, você precisa fazer o exame, entregar tudo certinho, né? Fazer o exame lá e tirar a GTA. Eu fui lá, falei com o nosso médico veterinário, ele falou, vamos fazer logo de umas 20, 30, né? Para aproveitar, Sim. Não fazer só dessas 2. Daí eu tinha meus animais lá, falei, vamos fazer então. Quando ele fez, né, das 20, 30, ali que a gente já se assustou, que deu 70% já deu positivo. Meu Deus. Daí some o teu chão. A gente tinha apenas feito investimentos, a gente tava colocando, feito a nossa ordenhadeira, já era com extração automática. Era uma coisa, cara, eu adorava o que eu fazia. Era maravilhoso e olha, a gente só não volta para atividade porque tem muita coisa para fazer. Mas eu realmente amava o que fazia. Todos sabem, todos que vivem em torno da gente sabem o quanto que a gente gostava da atividade e como é prazeroso isso. Sim. Muitas vezes o produtor de leite não deixa a produção porque não é viável. É porque, cara, realmente gosta do que faz e é prazeroso. É cansativo? É, né? É todo dia, é chuva, é frio, é sol, calor. Você tem que estar ali para tirar o leite da barozinha. Não tá diferente agora no teu ramo de empreender, né? Eu acho que isso também te deu um campo para entender, né? Isso, mas aí com o passar do tempo a gente vai aprendendo a organizar as coisas, né? Mas você não descansa, você não tira férias. Não, a gente vive a nossa vida normal, né? Trabalha todos os dias. Se eu tô em Medianeira, 5 horas da manhã, eu tô acordado, tomando chimarrão, vou colher nossas saladas, que a gente tem a nossa horta, e entrego no nosso restaurante. Eu acho que tem um pouco muito não sei de onde que saiu isso do brasileiro, mas um tempo aí que eu conversando com um argentino, ele não entrava na cabeça dele porque a gente, sexta-feira é dia que a gente tem que beber e tem que, claro que isso é importante também até na fato comercial, mas na cabeça da maioria, que para eles é como se para nós fosse uma religião, que toda sexta-feira o mundo acaba e segunda-feira a gente retorna, e daí parece que o que eu acho engraçado é que a maioria não pensa, poxa, para eu sair para beber, para eu comemorar, fazer alguma coisa ou curtir, depende, eu preciso ter alguém trabalhando. E aí parece que ver alguém trabalhando no fim de semana, de vez em quando, é proibido. E eu não entendo isso, o porquê é assim. Eu acho que a gente, que nem o Marcos está falando aqui, a gente pode viver uma vida normal. Claro que tem como viver, tem formas de se estabelecer. Mas assim, a gente parece que a gente tem eu quero dizer que muito hoje, nossa mão de obra parece que tem um pouco de medo de trabalhar, né? De encarar isso. Então ver o Marcos falando assim, pô, você não precisa mais fazer isso. Mas não é uma questão de precisar ou não, é mais do gostar mesmo, né? Isso, eu também acho isso. É assim, a gente tem que saber a hora certa de fazer cada coisa. A gente tem a hora de trabalhar, tem a hora de se divertir, tem a hora para ir na igreja, né? Tem hora para tirar suas férias, mas a gente tem que saber dos nossos compromissos. Então, e cada um sabe aonde que aperta o seu calçado, né? Então assim, mas eu queria viajar no final do ano, mas então tem que começar a planejar agora, né? Planejamento faz parte da vida do empreendedor. E não importa quanto que se ganha, né? E também da vida das pessoas que trabalham no comércio. Se você não se planejar, as coisas não acontecem. Não acontecem.
Sem dúvida. Então, voltando ali à questão dos animais, a gente teve que abater, foi, se eu não me engano, acho que 60 ou 70 vacas leiteiras. Passamos por um período muito complicado, porque nós ficamos um tempo, Cunhasque, tendo que tirar o leite, tratar o animal. Olha só, o tamanho do prejuízo, né? Você tira teu chão, tira todo o teu faturamento, você precisa tratar o animal porque ele não pode morrer de fome, né? Como é que você vai deixar os animais morrendo de fome ali? Não tem, você tem que tratar até chegar o período do abate sanitário. A gente tratava e tirava o leite, e o leite era recolhido e descartado. Meu Deus. Sem R$1 de remuneração. Então foi um período complicado, né? Passou, graças a Deus. Eu falo assim, coloca uma pedra em cima daquilo ali e serve de exemplo, como experiência. Né? Nesse mesmo ano, nós tínhamos minha filha, que é a Maria Clara, né? Hoje que ela faz aí os vídeos das redes sociais dos nossos restaurantes, da Meat, do celeiro, né? Ela tinha nascido em setembro e nasceu com um probleminha no coração, um soprinho. E ela não ganhava peso, a gente ia tentando fazer tratamentos e ela não ganhava peso. Então, nesse período, em 2014, nasceu a Maria Clara, compramos o restaurante, começamos 2015 com um restaurante novo. 2 meses depois, perdemos todo o nosso plantel das vacas leiteiras e descobrimos que a nossa filha tinha que fazer uma cirurgia no coração. Então, foi um ano bem desafiador. Nunca perdemos a esperança, nunca baixamos a cabeça, trabalhamos, fomos lá em Curitiba, fizemos a cirurgia dela. Foi uma cirurgia curativa, então ela fez a cirurgia e foi curada, né? Voltou e hoje está ali. E dali para frente, cara, é muito Deus, eu acho, muita fé, e graças a Deus a gente só evoluiu para frente e conquistamos tudo que a gente tem hoje. E vamos em busca de muito mais. Os nossos filhos estão crescendo. Então, o Francisco, que é o meu outro menino, trabalha lá no celeiro. Eu acho que a maioria das pessoas que vão lá, ele já se identifica, então ele adora isso daí. Ele é um menino assim que você vai em casa, você quase não conversa com ele, e a gente vê ele assim, parece ser meio tímido, mas quando ele coloca a camisa do uniforme da empresa, ele dele. Veste a camisa, ele vai lá e as pessoas adoram ele. E tenho certeza que vai ser um sucesso. Aliás, Francisco foi quem nos atendeu lá. A gente fez uma promoção, né? Do Em Dia com a Jornal e o celeiro Variani. E sorteamos por um casal, né? Conhecer o celeiro Variani, né? E foi legal. Foi o pessoal lá de São José do Cuí, interior aqui de São Miguel do Iguaçu. E a brincadeira era, a gente ia buscar e levar. E foi realmente o que a gente fez. Então eles tiveram uma noite maravilhosa. Parabéns pelo empreendimento, Marcos, mais um, porque toda vez que alguém está empreendendo e buscando emprego que está gerando, né? E legal ouvir tudo isso, porque a gente enxerga o empreendedor, quando a gente vê uma pessoa com sucesso, né? A gente acha que essa pessoa não tem problemas e a vida dela é maravilhosa. E você traz uma lição de vida que, além do empreendedor e da correria, tem uma pessoa por trás ali que passa dos mesmos problemas, às vezes muito mais do que a gente. Todos nós temos problemas, dificuldades, e isso faz parte da vida. Nós já estamos encerrando, então só vou deixar aqui o meu muito obrigado pela tua presença, e mais para frente fica o convite para a gente conhecer um pouco mais da tua história aí, tá bom? Certinho, obrigado, Cunhasque, obrigado à Rádio Jornal aí pelo convite, e vamos até a próxima então, né? Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu, Marcos. Tá chegando Luciane Reolon na sequência. Eu volto daqui a pouco, às 11 da manhã, com a Tati, ao vivo aqui no Em Dia com a Jornal. Um grande abraço e até lá. Você acabou de ouvir